Senhor presidente, eu fiz algumas anotações sobre o que disse a senadora Gleisi Hoffmann, mas é até bom que a senadora Gleisi Hoffmann não está mais aqui, porque já dizia o filósofo Jô Soares, falar mal ficou para falar nas costas, porque na frente causa um certo constrangimento. Então, vou dizer aqui, numa próxima oportunidade... Senador Medeiros, é do Tancredo Neves. É do Tancredo, né? O Tancredo Neves aconselhava falar mal pelas costas, porque pela frente é falta de educação. Muito bem. Então, vamos dar o crédito ao verdadeiro dono da frase. Eu tinha ouvido o Jô Soares dizendo essa frase, mas está aqui me corrigindo o senador Requião, que é uma enciclopédia. Para os alunos que não conhecem, antigamente tinha enciclopédia Barça. O senador Requião, aqui no Senado, é essa nossa enciclopédia. Mas a senadora Gleisi há pouco dizia, e eu digo que eu sou um admirador realmente da forma como ela se porta na tribuna, porque ela realmente consegue, é uma magia, ela consegue transformar tudo na forma que ela pressupõe que seja. Eu não tenho, sinceramente, não acredito que ela acredite no que diz, porque, veja bem, o Partido dos Trabalhadores... Vou só colocar algumas mudanças históricas que aconteceu no Brasil nas últimas décadas e vamos colocar o comportamento do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi um pouco naquela linha, qualquer coisa que não seja eu que invente, eu sou contra. Pois bem, quando o Brasil estava fazendo uma transição do período de ditadura já para o governo civil, surgiu o Tancredo Neves, PT foi contra. Depois, o PT sugeriu o calote da dívida, quando todos eram a favor de que a gente pagasse as contas, o PT era a favor do calote. Depois, no impeachment do Collor, houve uma coalizão de todos os partidos para ajudar o Brasil a sair daquele momento e sair daquela crise política. O único partido que foi contra foi o PT. Depois surgiu o Plano Real. Qual o único partido contra também? O PT. Aí veio a privatização telefônica. Eu me lembro que a telefonia no Brasil, um telefone custava o preço de um Fusca. Era, inclusive, uma ação, era, inclusive, incluído no imposto de renda quem tinha um telefone. Eu me lembro que no dia que o meu tio, eu fui criado pelos tios, no dia que o meu tio, eu era criança, no dia que ele comprou um telefone, eu cheguei na escola contando que lá em casa tinha um telefone. Até hoje me lembro, 9020 o número do telefone. Bem, mas o PT foi contra aquela expansão telefônica no Brasil. Depois, as metas de inflação, o PT foi contra. Mas aí vamos à principal, a pérola. Quando o Fernando Henrique, e eu vou citar Fernando Henrique porque o Fernando Henrique, ele é um símbolo, ele eu diria que é o monstro nos sonhos do PT, é o bicho-papão na imagem do PT. Mas quando o Fernando Henrique começou os programas sociais, sabe quem foi contra os programas sociais? O PT. Sabe o que Lula dizia sobre a Bolsa Família, que depois se tornou a Bolsa Família? Isso é uma forma de cooptação de votos. Isso é um curral de voto. Isso é querer manietar os pobres. Isso era o que eles diziam. Mas depois fizeram mesmo, copiaram aquelas coisas todas, não deram crédito. Cristóvão Buarque, que deu boa parte das ideias, não foi citado, aliás, foi demitido por telefone, e assim foi. Esse é o comportamento. Não vamos negar aqui, não vamos quebrar o retrovisor e dizer que não houve avanços, que o PT não fez coisa boa, que o PT não tinha um grande líder. Isso está na cara. Não vamos omitir os bons números. Agora, vamos ser sinceros, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas é porque na época que foi escrita a Bíblia não tinham conhecido o PT.
Porque mentem numa disfarçatez tão grande. E aí é o seguinte, eles não colocam o Paulo Rocha para vir mentir aqui, não. Porque o Paulo Rocha com aquela barba, não é esteticamente, mas eles colocam umas aqui com a voz candura, parecendo modelo de Hollywood, e eles vêm aqui e soltam. São os porta-vozes do PT. Põe a senadora Vanessa, que tem uma retórica impecável, e vai transformando aqui vinho em água a todo momento. São mágicos. Mas isso tem um desserviço à população brasileira sem tamanho. Vejamos, por exemplo, o debate da reforma da educação. O que eu vou ler aqui foi do programa do Partido dos Trabalhadores e quem disse foi a presidente Dilma. Propostas de campanha da presidente Dilma. Ela afirmou em 2014, está mais do que claro que precisamos fazer uma grande reforma do ensino médio, começando pelo currículo. É preciso implantar uma mesma base curricular para as escolas do ensino médio, pois só assim será possível estabelecer metas e prazos a serem cumpridos. Também é preciso repensar o seguinte: hoje o aluno do ensino médio tem 12 matérias, o que já é bastante excessivo. Se reprova em uma, ele tem que fazer as 12 novamente. Isso é desestímulo e uma das causas da evasão nesse nível de ensino. Nossa proposta é adotar o mesmo sistema de ensino superior, onde o aluno só tem que repetir a matéria na qual foi reprovado. Além disso, precisamos diminuir o número de matérias e atualizarmos alguns temas de estudo de acordo com a necessidade. Não tenho nada contra sociologia ou filosofia, mas temos que rever essa carga horária de ensino. Essa reforma, e por que a presidente disse isso? Porque essa reforma, ela já vinha sendo debatida há 20 anos ali no MEC. Então, ela pegou aquilo e trouxe. Só que o que ela usou no programa eleitoral é o que está sendo discutido agora, é o que está sendo solto aí. E que o PT, PCdoB e Puxadinhos estão debatendo contra. Mais ainda, pega aqueles estudantes, que eu não sei se tem coisa mais perniciosa na educação brasileira, é aquelas figuras sujinhas, que tem 40 anos e andam e ficam nos DCS ali. Aliás, ganham uma sala bonitinha, bem urbanizada da universidade e transforma ela no inferno. Você entra, é pichado, é papel, é a entrada do inferno mesmo. E ali eles ficam, anos após anos. Anos após anos. Completam às vezes 40 e tantos anos e ficam lá. Essa espécie de estudante também prolifera nas escolas. Eles vivem por essa UBS, por essa UMES, e eles são peritos nessas frases de efeito. Eles pegam uma reforma dessa, preguiça tem até de ler, dificilmente leem toda. Eles pegam só o chavão que sai daqui da tribuna, ditos por senadora Vanessa Graziotin, pelos mestres. Pegam o que os oráculos dizem e começam a repetir. Na minha época, essa turma dizia, a bandeira deles era o seguinte: universidade pública e gratuita. Se você perguntasse universidade pública e gratuita, o termo era tão complexo que eles não entendiam. Mas eles repetiam isso, aquela retórica, naqueles discursos inflamados, cheio de frases de efeito, pegado um pouco aqui, misturando uma mistureba de Marx com outros pensadores, que eles nem mesmo tinham lido a orelha do livro. Mas eles proliferam e vai jogando na cabeça das crianças. E aí eles chegam com a retórica dizendo, olha, vão acabar com o 13º, pegam aqueles spams que saem na internet e saem proliferando. Vão acabar com o 13º, vão escravizar seus pais, fazem o discurso do medo, o discurso do caos e soltam na cabeça das crianças. E agora resolveram pegar como bode expiatório a reforma do ensino. Era tudo o que pediam antes. Um currículo mais enxuto, um currículo que pudesse dar aos estudantes a oportunidade de escolher,
de escolher tudo, inclusive nada, mas eles são contra. Por exemplo, a carga horária no Brasil hoje, a carga horária mínima é de 800 horas anuais. O que é que a reforma do ensino está propondo? Que a grade seja ampliada gradativamente para 1.400 horas até chegarmos ao ensino integral. Nos últimos anos, quase todas as campanhas dessas pessoas foram pedindo carga horária integral, mas agora são contra. E qual a vantagem disso? Qual a vantagem de ter uma carga horária integral? Nos países que já trabalham com esse sistema, diz que a evidência é de que melhora o desempenho dos alunos. Por quê? Em determinado momento, eles estão fazendo, por exemplo, as disciplinas lá do currículo mínimo. Em determinado momento, estão fazendo música, estão fazendo outras atividades. Bem, aí é de se perguntar, como as escolas estão caindo aos pedaços, como está tudo arrebentado, é de se falar, mas Medeiros, como é que vem falar numa utopia dessa, sem que nem o básico nós temos hoje? A grande verdade é que nós estamos gastando, nós temos que ter isso como meta, porque nós estamos gastando em muita coisa que não traz nada de benefício para o ensino. Essa é que é a grande verdade. Tem muita coisa no meio e que não está chegando no fim. Eu vi prefeitos dizendo o seguinte, senador Roberto Requião, eu tenho que chegar ao índice mínimo de gastos e eu não sei como fazer, porque está findando o ano e eu tenho que cumprir essa meta. Eu acho que eu vou comprar parquinhos. E ele comprou carretas de parquinhos de plástico para colocar nas escolas. Bem, dá para se ver que nós não temos bem um rumo. E agora nós temos um rumo de como começar a gastar. Alunos cursam 13 disciplinas obrigatórias nos 13 anos hoje. E como é que vai ficar nessa reforma? O que se propõe é que só parte da grade será igual para todos. A outra metade vão ser essas disciplinas que vão poder as crianças, os alunos estarem escolhendo. O ensino médio é dividido hoje, em geral, em 3 anos. Como é que pode ficar? As escolas poderão adotar um sistema de créditos em algumas disciplinas, do jeito que a presidente Dilma estava sugerindo no programa eleitoral, como é no ensino superior. Hoje as redes só contratam, e aqui é o gargalo, o nó górdio da reforma, que eles estão... E esses dias subiu uma senadora aqui e falou efusivamente. Disse, é um absurdo, ela disse aqui, porque exatamente vão acabar com a educação brasileira. Não vou citar o nome dela, para não pensarem que vai ser a senadora Fátima. Mas ela disse aqui o seguinte, pais, os seus filhos vão ser ensinados por qualquer um daqui para frente. Com todo respeito, mas na mesma linha do Tancredo Neves, eu vou ter que dizer aqui, a senadora Fátima mentiu aqui na tribuna. Não é verdade que qualquer um vai dar. O que está se dizendo na reforma é que o notório saber jurídico vai ser avaliado. E nem só necessariamente os com licenciaturas vão poder atuar. E eu vou falar a verdade. Eu sou licenciado em matemática, dei aula por vários anos, mas eu vejo que uma aula de matemática dada por um engenheiro, ou eventualmente até por um arquiteto, ela é muito mais rica. Ela é muito mais rica, porque enquanto eu vou estar descrevendo as formas na sua parte técnica ali, ele vai dar uma dimensão do todo. Então, não podemos desconsiderar o notório saber. Aliás, a nossa Corte Suprema, ela pressupõe conduta ilibada e notório saber jurídico. Ela não está pedindo, me traga um diploma de direito. Nós já tivemos médicos, um médico ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, está pintando o caos aqui, dizendo, os seus filhos vão ser ensinados por qualquer um. Na verdade, os pais já sabem. Como está a nossa educação hoje, nós já não encontramos professores de exatas na maioria das escolas. Nós temos inúmeros professores dando aula de outras disciplinas. Eu cansei de dar aula, pasmem, eu sou formado em matemática, mas no fundamental cansei de dar aula de ciência
Sabe por quê, senador Roberto Requião? Porque não achava professores para dar biologia. Tive que estudar como um louco a estrutura celular, a estrutura de uma célula para poder dar uma aula. Então, isso já existe. No Brasil já existe N professores com notório saber jurídico aí, dando aula em outras disciplinas. Já é uma realidade. Educação e artes eram obrigatórias em todo o sistema de ensino. Como é que vai ficar? Bom, as disciplinas não deixam de ser obrigatórias no ensino médio e a carga horária fica a cargo das redes da escola. O que pediam era autonomia. Pois bem, está se dando. Não queremos. E aí invadem as escolas. E essa turma torce tanto o discurso, o que é difícil é a mentirada. Porque eu subi aqui e falei para os pais, olha, tome muito cuidado de deixar suas filhas dormirem nessas escolas, porque tem uso de drogas, e tem. Falei, muito cuidado de deixar as filhas nesse lugar. E próprio, os filhos também, os filhos homens. Eu falei isso antes, daí uns dias morreu um lá no Paraná. Já prestei meus sentimentos à família do aluno Lucas. Então, é um lugar onde não é saudável. Não é saudável para essas crianças. E mais, se fosse pelo menos uma causa justa, mas não é uma causa justa. Eles estão sendo enganados. Vêm aqui com palavras de ordem e estão criando popstar no meio. A filha de um militante do Partido dos Trabalhadores fez um discurso, viralizou e trouxeram a menina para cá, como se fosse o novo ícone de manifestação dos estudantes. Então, colocar os estudantes para trabalharem contra eles próprios. É muito importante fazer debate? Mas vamos falar diante de uma realidade mais próxima da honestidade intelectual. O debate que está sendo feito aqui é uma verdadeira pregação. Há poucos dias eu fui num debate desse, senador Requião, e eu pensei que eu ia apanhar. Se eu tivesse a verve e vamos dizer assim, a sabedoria retórica de Vossa Excelência, eu acho que eu tinha apanhado lá. É porque eu falo com menos, vamos dizer assim, com menos efusão, falei mais baixo um pouquinho, mas quase apanhei. Eu tive que me levantar e pedir para a segurança aqui do Senado segurar um rapaz lá porque queria me agredir. E fui vaiado. Por quê? Porque discordei. Então, imagino se fosse Vossa Excelência lá falando na linha que eu estava falando. E aí eu queria agradecer aqui à EBC, que eu estava defendendo o governo e fez uma matéria extremamente depreciativa. O rapaz levanta, eu tive que me levantar para não ser agredido, e a EBC colocou da seguinte forma: senador descontrolado põe professor para fora da comissão. Então, o debate que tem sido feito aqui não tem sido... E por que eu não tenho ido mais nessas comissões? Porque não adianta, eu vou lá para ser vaiado, então é melhor deixar ir falando sozinho. Eu gosto de fazer debate sim, mas dentro do nível de discussão das ideias. Não mais, eu já saí do ensino fundamental, onde quando você discordava do outro, ia lá e dava uma bolacha, dava um pedala-robinho no pé da nuca. Aqui os debates têm que existir, mas tem que ser dentro de um certo nível. Então, não vou fazer isso. Mas esses esclarecimentos é muito importante. Aqui eu falo para os pais, muito cuidado com seus filhos. Eu tenho, inclusive, procurado verificar o currículo. Meus filhos sempre olham os livros para ver, inclusive, o conteúdo didático. Porque tem muito professor que se converteu a uma certa linha e ele não consegue, não faz nem de má fé. Ele acha que está fazendo um bem ao mundo e está fazendo uma pregação que não tem a tolerância nem do contraditório, não consegue dissociar disso. Eu sempre repito aqui, eu fui levado na minha adolescência para a praça para protestar contra a globalização. E um dia me fizeram uma pergunta que me inquietou. E a partir daquele dia eu comecei a ter mais cuidado com as coisas. Me perguntaram, você sabe o que é globalização?
Eu não tinha a mínima ideia do que fosse. E estava eu e um monte de colegas lá na praça protestando contra a globalização. É um terreno fértil, as crianças estão no momento de autoafirmação, no momento em que elas querem, de repente, até virar uma celebridade instantânea, como virou a filha do militante do Partido dos Trabalhadores, hoje com YouTube e tudo mais. E aí são presas fáceis na mão de quem não conseguiu se sustentar no poder. Porque agora o discurso que está aqui é como se esse discurso de golpe. Eu concordo com o senador Requião, houve um golpe sim na população brasileira. Houve um golpe porque realmente o que foi vendido no programa eleitoral, 2 dias depois não foi entregue. Tem que fazer justiça também a esse decano, porque ele sempre se contrapôs aqui e eu respeito quem tem posição, quem tem lado e não se amedronta de falar. Mas o único golpe que houve foi esse. O resto foi a conjunção política, onde se reuniu tempestade perfeita. Perda da base política, perda das ruas, e aí governo comete crime um atrás do outro. Aliás, o maior réu na justiça brasileira é o governo, incluindo aí os estaduais e tudo. Então, pegou onde houve o alinhamento perfeito para que o governo caísse. Condições criadas pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Bom, mas já marchando para o final, eu tenho que fazer esse reparo aqui. Hoje o Partido dos Trabalhadores, e retiro novamente, não é porque está na minha frente, retiro novamente desse bojo o senador Roberto Requião, porque ele vinha fazendo essa crítica muito antes. Mas o Partido dos Trabalhadores, através do seu principal líder, ele defendia que para a salvação do governo Dilma, da salvação econômica, fosse colocado o Henrique Meirelles. E, aliás, Henrique Meirelles já tinha sido seu ministro. Eles defendiam medidas muito parecidas com essas que estão sendo colocadas aí. E sobre pé na jaca, que a senadora Gleisi falou aqui, realmente o governo da presidente Dilma enfiou o pé na jaca. Eles fizeram um PAC 2, que era um programa de compras de patróleos, que tinha o fito de acelerar a economia, de aquecer a economia. E compraram patróleos para todo que é município. Não vamos dizer qual o prefeito que não quer receber um patrol. Mas eles compraram as patróleos moderníssimas, computadorizadas e mandaram para os municípios. Bilhões de um país que já estava em derrocada. O que os empresários fizeram? Só compraram lá fora e transferiram para cá. Tem prefeitos lá no meu estado que não dão conta de fazer a revisão dessas máquinas, mas foram bilhões. Depois, liberou geral o programa dos caminhões. Criou 2 problemas. Os caminhoneiros não estão conseguindo encharcar o mercado, endividar o país, e agora os caminhoneiros estão todo quebrados e não estão conseguindo pagar as dívidas. Fizeram um programa luxuoso de creches. E quem não quer creche? O país precisa de creche, mas fizeram creches luxuosas. Aí o que fizeram? Hoje tem um cemitério de creches inacabadas e a dívida também vultuosa. E por aí foi tanto. Então foi gastança assim, a presidente enfiou o pé na jaca. Bom, a senadora disse que não sabia, que só em 2015 foram descobrir a crise. Bom, aí que outra inverdade, porque eu não vou ficar falando mentira aqui, que é uma palavra um pouco pesada. Mas outra inverdade. Quando Tombini foi na CAI, eu perguntei para ele o seguinte: o Banco Central acompanha a saúde financeira, as contas do governo? Ele respondeu que acompanha. Vocês já tinham sinalização de que a economia não ia bem? Já tinha sinalização. Vocês avisavam ao governo? Ele não respondeu. Eu tive a réplica e reperguntei: vocês avisavam o governo ou não? Ele falou: bem, senador, nós mandamos tudo que acontece sobre a economia, nós mandamos as circulares e tal. E não quis falar que avisava o governo, mas avisaram.
A presidente Dilma tinha acabado de dizer que não sabia, que tudo que ela falou na campanha é porque ela não sabia e que não dava para prever. Aqui no dia, sentado nessa cadeira, ela disse também, nós não temos como prever se a economia vai estar boa ou não. Eu não tenho uma bola de cristal. Tem. O Banco Central é a bola de cristal da economia. Então, agora estão defendendo principalmente o senador Lindbergh tem defendido e toda a ex-zaga do governo da presidente Dilma tem defendido esse modelo de Keynes. Eles falam todo dia aqui, em Keynes, de que você tem que gastar mais para poder aquecer. Tantos outros economistas faziam o contraponto. Você, em determinado momento, pode fazer um gasto para aquecer, mas você não pode ficar aquecendo o tempo inteiro. Ela, em determinado momento, tem que caminhar com as pernas. Então, esse é o debate que nós estamos aqui. Mas é difícil enfrentar quando você enfrenta sofisma um atrás do outro. E o que é sofisma? Vou dar o nome popular. É mentira pura. No mais, muito obrigado, senador Requião.